As florestas brasileiras, em especial a Amazônia, são fundamentais para a sobrevivência de todos os seres vivos. Nelas vivem milhões de pessoas que sobrevivem da floresta em harmonia e equilíbrio com ela. No entanto, a sua preservação vem sofrendo várias ameaças ao longo das últimas décadas. A luta em defesa das florestas tem gênero marcado. É uma luta feminina. À frente de grande parte dos movimentos, há mulheres que lutam ao mesmo tempo pela manutenção do seu modo de vida, pela floresta e pelo futuro do planeta. Vamos conhecer as guardiãs da floresta. O Cerrado, ele é o berço das águas. Muitas pessoas não acham o Cerrado bonito, que a gente olha só, a gente olha, tem uma chapada, não tem árvore, tá tudo seco, que coisa feia. É assim que muitas pessoas que não conhecem a potencialidade do Cerrado pensam. Mas o Cerrado tem uma floresta investida. Então, diferente da floresta amazônica, que tem aquelas grandes copas muito bonitas, as nossas copas é como se fosse internamente, são as raízes. E por conta dessas raízes profundas, que o Cerrado ele é conhecido como o berço das águas ou como a caixa d'água do Brasil, por essas raízes profundas que tem muitas nascentes dentro do bioma. Então, se ele não for reconhecido de fato, vai ser um prejuízo muito grande para todos os brasileiros e brasileiras, porque 80% do nosso corpo é água. Viver o Cerrado é ter sangue nas veias para o coração pulsar, assim como suas águas para a vida brotar. O Cerrado ele está enfrentando a apropriação, monocultura muito grande. Antes era a questão da criação de gado, mas hoje é produção de soja em grande escala, de milho, com muita utilização de agrotóxico. Isso vai para casa, isso vai para o alimento e esses tipos de veneno vai para o solo, enfraquecendo o solo e vai diretamente para os lençóis freáticos. Você não imagina aqui no meio, você olha nesse campo imenso, você não imagina um colorido, um destaque de uma flor linda do Cerrado. Eu faço um destaque especial para o Cerrado, porque ele é o único bioma brasileiro que ele está ligado com outros 4. Então, se o Cerrado ele está enfrentando essa questão da monocultura muito grande, não é só o Cerrado em si que vai estar sendo prejudicado, todos os outros biomas, floresta amazônica, caatinga, Mata Atlântica e Pantanal também vai ser impactado. Acredito, se nós brasileiros, se a gente conhecer mais e melhor da nossa biodiversidade que a gente tem aqui no Brasil, a gente pode viver em melhor comunhão entre nós seres humanos e com a natureza. Eu acredito que é por esse caminho. Os Chavantes vivem nos cerrados de Mato Grosso, na Amazônia Legal. São muito conhecidos por serem um povo guerreiro. Por diversas vezes entraram em conflito com agências governamentais e invasores do seu território. Hoje, mais de 20 mil Chavantes vivem em 9 terras indígenas. E uma delas está a aldeia Namuncurá, fundada pelo cacique Mário Juruna, pai de Cicinã Chavante. A minha terra indígena é a terra indígena São Marcos, que fica próximo ao município de Barra do Garças. E aqui eu moro na casa da minha irmã. Essa parte da frente é a casa antiga, assim, a nossa casa ficou pronta recente. Então a gente vai passar agora na que era a casa antes. Gemê, esses aqui são os meus sobrinhos, filho da minha irmã. E agora eu falei assim, aqui era a antiga casa. A casa nova, na verdade, está atrás, só que aqui a gente não
A gente não desmontou ainda, porque além de dar uma boa sombra, a gente está fazendo de cozinha também, para não ficar muita fumaça lá dentro, que a casa é pequena, mas a casa é nova que a gente traz. Minha irmã ela tem uma família grande e eu quero receber meus amigos em um local onde, digamos, eles possam ficar mais confortáveis. Então fez com que eu pensasse, não, eu preciso de ter uma casa. Mas gerou alguns enfrentamentos, porque internamente fala, normalmente quem tem casa, quem já está casado, quem já tem filhos, e eu não sou casada e não tenho filhos. Então houve uma necessidade de conversar com os meus tios, com alguns dos meus primos, para poder entender essa nova configuração, por assim dizer, né? Aqui é a minha cozinha. Eu falo que a minha cozinha ela foi feita um processo assim bem coletivo, na verdade. Meus primos que me ajudam a tirar madeira, meus primos que me ajudam a tirar a palha se é necessário. Vieram 2 parentes, 2 amigos meus para cá, o Leonel, que é do povo Aticum, do Pernambuco, e o Porã, que é do povo Potiguara, da Paraíba. E esses 2 povos trabalham bastante com barro. Nós, Chavante, tradicionalmente, a gente não tem costume assim, de estar trabalhando com barro, é mais com palha. Mas eu pensei na questão não somente da sustentabilidade, mas da durabilidade também. Então eles vieram para cá, passaram uns 20 dias aqui na aldeia, e assim, junto com as crianças, com todo mundo, daí a gente fez essa parte do barro. Aí o meu genro, ele pegou e me ajudou colocando o bambu. Aí a casa, ela está na fase de processo. A alvenaria, às vezes o pessoal fala, mas se fala tanto de sustentabilidade, por que fazer de alvenaria, por que não faz de adobe, por que não faz disso? Eu gostaria também de fazer de adobe. Tem o povo Calunga, que é do Cerrado, é um grupo remanescente de quilombola, e eles trabalham muito com barro, e assim, eu acho muito bonita a casa deles, só que para mim, eu acho que é mais prático ainda fazer de alvenaria. E se a gente tivesse, de fato, manejo de fazer com barro, acho que a gente poderia estar fazendo com barro também. Meu pai ele é a grande referência que eu tenho na minha vida pessoal, política e acadêmica. Porque desde mais nova, meu pai ele sempre incentivou a estudar. E ele sempre falou assim, eu quero que você estude, eu quero que você trabalhe. Eu não quero que você dependa de um homem para você se alimentar. Eu não quero que você dependa de um homem para você poder se vestir. E eu quero que um dia você possa contribuir com a sua família e com o seu povo. Né? Foi o que meu pai sempre direcionou muito. Isso ficou muito forte na minha memória e eu levo com isso até hoje. Então, assim, os meus familiares próximos, eu falo próximo porque nós, Chavante, a gente tem uma família extensa. Então, eu falo assim, aqueles familiares próximos que conviveram com meu pai, eles entendem muito bem esse tipo de ensinamento e aconselhamento que meu pai deixou. Mas aqueles familiares que não conviveram com meu pai, não compreendem bem essa questão. Então, assim, há também uma certa cobrança. Por que não casou? Por que não tem filho? Eu costumo falar que não é uma prioridade para mim. Nunca foi uma prioridade ter um marido, ter filhos, mas eu adoro crianças, adoro meus sobrinhos, adoro meus netos. Sempre quando eu estou na aldeia, as crianças... É recíproco. Quando eu vou para o Rio, as crianças estão junto, sobrinhos, netos estão sempre próximos. Sempre eu convivo com as crianças. Há aquelas pessoas que apoia, incentiva e compreende, respeita essa nova configuração, né, diferente de uma mulher estar no espaço de tomar de decisão, uma mulher ser independente através do trabalho ou através do estudo. Mas há aquele outro lado que olha meio desconfiado. Então, assim, há de fato alguns enfrentamentos dentro da cultura, porque é o novo. Né, assim, você não vai chegar na minha aldeia, todas as mulheres de 34 anos já são casadas e já têm filhos, algumas já têm netos e eu não. Oi. É o diferente, eu acredito, e todo o diferente de fato ele gera um estranhamento,
Mas eu acredito que tem que perceber esse novo não como algo negativo, mas como uma possibilidade. Eu acredito que a partir do momento que tiver amadurecimento, não só da minha comunidade, mas do povo chavante, perceber que as mulheres podem ter outras possibilidades, que assim seja e que seja respeitado. Então, eu acredito que é um caminho a médio e a longo prazo a ser seguido. Eu falo que meu pai, ele era um revolucionário, que ele estava além do povo e da época dele. Porque, por mais que ele falava, vai estudar, eu quero que você estude, eu quero que você trabalhe, ele nunca falou com esses termos. A educação é uma estratégia política de defesa. Mas, conforme eu fui crescendo, vivenciando o movimento, eu cheguei a essa conclusão, que de fato a educação ela é uma estratégia de defesa dos nossos direitos. A língua pode mudar. A língua pode mudar, pode entender, para poder discutir, para poder defender a nossa direita. Porque a cara, ninguém passa a cara de branco. Continua a cara de índio. Na década de 1970, Mário Juruna ficou famoso por lutar pelos direitos indígenas e pela demarcação de suas terras. Usando um gravador para, em suas palavras, registrar tudo que o branco diz, foi eleito o primeiro deputado federal indígena em 1982. E sua eleição teve uma grande repercussão no Brasil e no mundo. Quando meu pai ele foi deputado, eu não era nascida, né? Ele foi deputado em 83, eu nasci em 85, mas eu nasci no Rio de Janeiro. Depois meu pai ele veio para Brasília, né? Então por isso boa parte da minha vida, tanto de estudo quanto de infância mesmo, foi em Brasília. Mas nas férias a gente sempre ia para a aldeia, ou então a gente ficava com a família da minha mãe. Minha mãe não é indígena, né? Mas minha mãe também é do Mato Grosso, então a gente se dividia nas férias nesses dois campos, por assim dizer. Eu sou a filha mais nova do meu pai e foi a primeira que conseguiu chegar ao nível superior, foi eu. Quando eu fui para o Mato Grosso do Sul fazer faculdade, lá eu pude conhecer outros povos, né, outros povos indígenas que não era do meu conhecimento. Eu participei do primeiro Seminário Nacional de Juventude Indígena, que foi organizado e realizado na época pela FUNAI, pela Fundação Nacional do Índio. E foi criado também na época a Rede Índio, que é a Rede de Juventude Indígena, para a gente estar mais próximo entre a juventude. Enfim, ter um olhar mais amplo em relação a quem somos. Falo quem somos assim, eu já não estou tão jovem, mas eu tenho um espírito jovem. Então assim, quem somos nós como jovem, o que a gente pode estar contribuindo, né, para os nossos povos, em respeito sempre aos nossos ancestrais. Eu acredito que não só para eu, enquanto jovem chavante, militante de um movimento indígena, né, que a gente tenta mobilizar a juventude em prol da luta dos direitos dos povos indígenas. O Raoni, eu considero que ele é uma história viva no que se refere sobre o movimento indígena brasileiro ou sobre a luta dos povos indígenas no Brasil. O Alto Comissariado de Direitos Humanos, que fica em Genebra, oferece um curso, programa para indígenas. É um programa para bolsistas indígenas, para conhecer como funciona o mecanismo das Nações Unidas pela defesa dos direitos dos povos indígenas, né, dos direitos humanos aos povos indígenas em especial. Então, em 2013, eu me candidatei a esse programa e passei nesse processo seletivo. Fiquei 2 meses na Universidade de Delfto, que fica em Bilbao. Depois a gente ficou um período em Genebra, né, que em Genebra é como se fosse a parte prática dali da teoria, né, que em Genebra é onde está também a sede da ONU, é onde acontecem as reuniões de Conselho de Direitos Humanos. Então a gente aprende que a gente tem outros espaços e outras oportunidades a nível internacional para poder fazer a defesa dos nossos direitos. Eu tive 2 momentos, digamos, de contato com os sistemas das Nações Unidas. O primeiro foi esse, através desse curso, desse programa Fellowship, e teve um outro momento que foi fazer parte, de fato, do sistema ONU, né? Eu fui analista de sistemas e, digamos que eu não consegui me adaptar ao sistema,
Primeiro era que, assim, quando você está no sistema das Nações Unidas, você não pode fazer parte de nenhuma manifestação política para dizer assim se você está tomando algum partido. E na época, a nível de Brasil, estava a questão da Dilma, estava a questão da votação do processo da PEC 215 dentro do Congresso Nacional. Então, tinha vários movimentos, várias ações acontecendo em Brasília com o próprio movimento indígena e eu não podia participar. E teve uma ocasião que eu estava como ONU Mulheres, na época, e uma das mulheres indígenas que estava na reunião pegou e falou assim: Cicina, a gente está sentindo só falta, como assim você está em Brasília e você não está com a gente? Então, isso me tocou, me afetou. E também foi na época onde a minha família, a gente estava dialogando sobre reativar a nossa associação. E eu tentei fazer esse acompanhamento também à distância. Eu lembro que eu fui passar o carnaval de 2017 na aldeia, e daí conversando com os meus primos, como a gente reativar do projeto que estava em andamento da FUNAI, como a gente pudesse fazer que não parasse. E um dos meus primos falou assim para mim: se não, você quer ajudar, você tem que estar aqui. Eu já tinha quase 7 anos de formada, eu já tinha terminado o mestrado, e eu pensei, chegou um momento. Meu pai sempre falou, o estudo ele é importante, mas chega em determinado momento, eu acredito que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente adquire também experiências fora, que é uma forma de contribuição também diretamente para o meu povo ou para a minha família, mas eu acredito que a gente vai crescendo tanto e vai se tornando talvez importante profissionalmente ou pessoalmente para outros povos, mas e a minha família, como fica? Eu vivo nesses dois mundos. E às vezes quando a gente vive também no mundo externo da cidade, a gente começa também a ter outras percepções, outras compreensões no nosso mundo cotidiano indígena. E quem só está ali no cotidiano indígena, na comunidade, às vezes não consegue perceber outras coisas, porque nunca foi colocado ao confronto. Então, só que eu respeito isso, por isso que eu falo, não é porque eu tenho um conhecimento acadêmico, não é um científico, não é porque eu tenho outras experiências externas que eu devo chegar impondo esse meu conhecimento, porque cada qual tem seu tempo. É pra vovó cuidar. Só pra vovó, só pra eu, pra trincar. Às vezes, quando a gente conversa, às vezes ela fala pra mim assim, você trabalha igual um homem. Uhum. Ela fala, você trabalha igual um homem. Você diz, não é o trabalho que eu falo, não é um trabalho braçal que ela fala que é igual um homem. A tia, quando ela fala trabalho igual um homem, ela fala assim ela fala do trabalho na questão política, ela fala. E às vezes quando eu entro nesse conflito comigo mesma, a tia Jacinta fala assim, não desiste. O seu pai era assim, isso você puxou do seu pai, não pode ter medo. Então assim, a tia, para mim, ela é uma das mulheres anciãs que me dá muito incentivo também. Então ela fala muito sobre isso também, de não ter medo. Por isso pega fogo, né, tia? Uhum. Eu preciso que já comecem as mulheradas a começar a chegar aqui perto da plenária. O acampamento Terra Livre é a maior mobilização nacional indígena que tem no Brasil. É onde tem uma presença expressiva de indígenas de todas as regiões. Tem muita participação de mulheres no acampamento Terra Livre. Viva as mulheres! Demarcação já! Demarcação já! É um movimento no qual a maioria da gente vem
pela defesa dos nossos direitos, seja cumprir agendas com o Senado, o Congresso, o STF, levar pautas importantes para determinados ministérios, mas também tem os outros movimentos, que tem a ver, o encontros e reencontros que a gente tem com os parentes, conhecer a realidade de outros povos, conhecer a cultura de outros povos, outros enfrentamentos, também proporciona intercâmbio de estratégias de defesa, porque às vezes a gente pode conhecer povo que está com problemas parecidos com o nosso, mas já conseguiu solucionar. Então, como ele solucionou, será que é importante para a gente? Mas o que nos traz em comum aqui é a defesa dos nossos direitos. A gente marca aqui esse pacto de continuidade da nossa luta, da nossa marcha, em nome, em defesa de nossa Mãe Terra. Eu acompanho o acampamento Terra Livre, eu participo desde 2008, então essa é a minha 11ª edição do acampamento Terra Livre. E naquela época eu já vi Sônia no microfone, a forma dela se expressar. E então foi a primeira vez que eu vi, não somente Sônia, mas outras mulheres indígenas também, uma voz muito ativa dentro do movimento e respeitada pelos seus povos, pela diversidade de organizações indígenas. E com o passar do tempo eu tenho percebido que várias mulheres não é que estão surgindo, mas várias mulheres estão sendo reconhecidas. Antes mesmo da gente estar aqui no cenário nacional, é preciso também uma base na nossa comunidade. Às vezes a base não compreende, eu falo pela minha realidade, mas vendo que em outros povos tem uma participação ativa, facilita a compreensão também, não somente da minha família, mas da minha comunidade também. Nós, mulheres indígenas das 5 regiões do Brasil, estamos aqui na SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Hoje fizemos um ato em defesa do subsistema da saúde indígena. A gente está aqui no objetivo em comum. A gente está no objetivo que é a defesa dos direitos, dos nossos direitos como mulheres indígenas, dos nossos direitos como povos. A gente está aqui no objetivo de defender uma saúde de qualidade para todas nós. Vocês sabem, chegamos até aqui, não conseguimos encontrar a secretária, nem encontramos seus assessores, seus diretores. Ou seja, a gente não encontrou pessoas que possam estar escutando nós como mulheres indígenas, né? Muitas das mulheres que estão aqui é a primeira vez que está em Brasília. Então é um momento também de falar, né, para alguém do governo, falar o que está acontecendo na comunidade, momento para poder ser escutado. O meu pai, ele foi o primeiro deputado indígena, foi o primeiro ser indígena, né, a ocupar um espaço de tomada de decisão dentro do cenário brasileiro, dentro do Congresso. Mas não é algo que está nos meus planos. Assim, algumas pessoas perguntam: ah, Cicinã, mas você não vai se candidatar, você fala português bem, você entende a questão política, seu pai foi político, por que não? Não é algo que está nos meus planos, na verdade, sabe? A questão dessa vida partidária. Mas eu acredito que eu posso estar contribuindo também pela defesa dos nossos direitos em outras frentes, de outros formatos. A gente também faz mobilização nas nossas bases, nas nossas comunidades. Então, independente onde a gente esteja, a nossa voz tem que chegar em Brasília. Então, eu acredito que tem que ser dessa forma. A gente pode estar distante que for, mas a gente tem que fazer a voz chegar até aqui. Isso! Do meu ponto de vista, eu não sou uma liderança. Do meu ponto de vista, eu sou uma porta-voz, no qual aqueles que não sabem falar português, a partir da experiência que eu tenho da minha vida familiar, mas também do convívio com outros parentes indígenas, eu acredito que eu transpassando, demonstrando
suas angústias, seus anseios, é uma forma de também contribuir direta ou indiretamente para a defesa dos nossos direitos. Para nós, enquanto povos indígenas, enquanto movimento indígena, acredito que levou um longo tempo, um longo processo para que houvesse, de fato, o real reconhecimento das potencialidades que nós, mulheres indígenas, temos nesse espaço de tomada de decisão. Então, assim, eu acredito que a cultura, de fato, ela é dinâmica, ela é um processo e ela nunca vai ficar ali parada. E nessa questão também do próprio reconhecimento dos espaços, do nosso reconhecimento das nossas potencialidades enquanto mulheres indígenas, nessa diversidade, né, que a gente vive, também é um processo de aprendizado. O meu núcleo familiar sempre coloca essa questão de fato, dar oportunidade para essas meninas. Né? Então, eu falo para eles assim, eu falo, vocês têm filhas, ou está pequeno, ou já está grande, algumas estão casadas. Eu falei assim, mas qual a oportunidade que vocês estão dando como pais? Né? Qual o exemplo que vocês estão dando? Assim, a cultura tem mudado muito e tem muita coisa interessante que a menina ela pode aprender. Né? Isso não vai fazer ela de menos chavante, ou menos menina, ou menos mulher. Pelo contrário, né? Todas elas têm conhecimento e a gente precisa reconhecer esse potencial que as meninas têm. Eu espero que as futuras gerações possam ter mais e melhores oportunidades do que eu tive na minha geração, que possam viver numa sociedade com essa diversidade de diferenças que a gente vive, que não tenha racismo, no qual o ser humano possa ser mais sensível do que o outro, se colocar no lugar do outro, independente de raça ou de classe social. Cortou?